Olá, pessoal, é um prazer imenso estar com vocês aqui para mais uma das nossas aulas. Nós vamos então hoje falar sobre o livro de Malaquias, né? Vamos para o capítulo de número 3, né? Na realidade, na Bíblia hebraica, capítulo de número 3, né? Nas traduções cristãs, nem todas, mas vamos dizer a maioria delas, isso está dividido em capítulos 3 e 4, tá? Mas na realidade trata-se do mesmo texto, tá? Mas eu estou seguindo aqui, evidentemente, a tradução a tradução judaica, né? Também a própria Bíblia de Jerusalém, apesar de ser uma tradução cristã, é um texto que eu gosto muito, né, da Bíblia hebraica, e também traz do 1 ao 3. Eles seguem a forma judaica de dividir o capítulo. Tá? Então vamos lá, vamos falar do nosso capítulo 3 aqui do livro de Malaquias. Tá? No capítulo 3, o foco deixa de ser nos erros presentes e passa a ser numa ação futura por parte do Eterno. Não é que os erros deixam de ser mencionados, tá? Os erros são mencionados também no capítulo 3 do livro de Malaquias, tá? Malaquias fala dos erros do povo nesse capítulo. Porém, o foco não é nos erros do povo, tá? O foco de Malaquias capítulo 3 já é no que o Eterno vai fazer a partir disso, tá? Então, o capítulo 3 se divide em 4, né? O Felipe não sabe contar, né? Tá lá, escreve 3 e põe 4 itens, né? É uma beleza. Então, vamos lá. Do 3, 1 ao 5, você vai ter a quarta disputa. Eu tinha dito para vocês que a quarta disputa, na verdade, começava no capítulo 2. Né? Para quem não sabe do que é que a gente está falando, né? O livro de Malaquias, ele apresenta todas as suas críticas ao povo, etc., na forma de como se fossem debates. Né? Parece até os debates eleitorais que a gente vê na televisão nas épocas de eleições, né? Embora o nível seja bem melhor, porque os debates no Brasil dá vontade de cavar um buraco e entrar dentro. Né? Mas, então, você tem uma acusação, uma réplica, uma tréplica, e o livro é dividido em disputas. Né? E são 6 disputas ao total. Tá? As primeiras frases, na verdade, da quarta disputa estão no capítulo 2, no finalzinho, tanto que eu até deixei para trazer nessa aula, tá? Mas há uma sequência aqui, e essa quarta disputa diz respeito à justiça do Eterno para com os malfeitores, né? Isso é questionado pelo povo, e o Eterno, então, responde, dizendo, inclusive, o que ele pretende fazer. Tá? Aí você vai ter, no 6 a 12, o foco vai mudar. A falta de bênçãos para Israel tem a ver com a sua infidelidade para com a lei do Eterno. Né? E aí ele vai dizer, ele vai exemplificar, vai falar do dízimo, a gente vai comentar essa questão aí do dízimo. Tá? No 3, 13 a 21, você vai ter a sexta disputa, né? Que é a queixa do justo quanto a não haver diferença entre ele e o ímpio. Né? E o Eterno assegura que o tempo da diferença, em que vai se fazer uma diferença entre o justo e o ímpio, vai chegar. E aí o encerramento, né, que fala sobre esses versículos de 22 a 24, que falam sobre a vinda do profeta Elias. A gente vai entender tudo isso dentro do seu contexto. E o meu objetivo aqui se possível for, encerrar o livro de Malaquias aqui hoje com vocês, tá? Quem acompanha num texto cristão, né, uma tradução cristã, é só continuar, a hora que acabar o capítulo 3, continua para o 4, o texto é o mesmo, né? É só que na Bíblia hebraica está dividido em 3 capítulos e não em 4, tá? De todo jeito, tanto na Bíblia cristã quanto na hebraica, a divisão de Malaquias é péssima. Né? Assim, acho que é um dos piores
das piores divisões em capítulo que existe na Bíblia hebraica, né? Porque as disputas são divididas no meio, é uma confusão. Se fosse realmente dividir bonitinho Malaquias, ele tinha que ter 7 capítulos, né? Cada disputa um capítulo, ou no mínimo 6, né? E aí põe o encerramento no final da 6ª disputa. Mas não aconteceu. Lembrando que o original não é dividido em capítulo, né? Isso é uma coisa que aconteceu na Idade Média para frente. Bom, então vamos ao texto. A gente começa, como eu falei, né, no finalzinho do 2. Vós cansais ao Eterno com vossas palavras, mas vós dizeis, em que o cansamos? Né? Então, o Eterno acusa o povo pergunta, mas em que? Quando dizeis, quem pratica o mal é bom aos olhos do Eterno, neles ele se compraz. Ou então, onde está o Senhor da justiça, né? Então, o povo acusa o Eterno de quê? Ele acusa o Eterno de ser benevolente com quem pratica o mal, né? Por quê? Porque os israelitas tinham muito uma visão vamos dizer assim, bênção e maldição como sendo causa e efeito, né, da obediência, né? Até hoje você tem algumas religiões que acham isso, né? Que se está acontecendo alguma desgraça na sua vida é porque você tem pecado, né? E se não está acontecendo, se você tá indo bem é porque você está sendo abençoado, né? O que é totalmente contrário aos ensinamentos bíblicos, né? Esse pessoal nunca leu o livro de Jó, né? Mas assim, né? Naquela época ainda era comum esse entendimento. Então o povo estava reclamando, poxa, mas quem faz o mal é abençoado e a gente que faz o bem, né? Eis que eu vou enviar o meu mensageiro, né? Algumas traduções, a maioria das traduções traz anjo aqui, né? Aqui em Malaquias é complicado você sair traduzindo como anjo, que você perde o jogo de palavras com o próprio nome, o próprio termo Malaquias, né? Malachi, né? Meu mensageiro, né? E a gente vai falar disso daqui a pouco, tá? Para que prepare um caminho diante de mim. Então, de repente, entrará em seu templo o Senhor que vós procurais. Né? Senhor aqui é Ha'adon, tá? Por isso está em letra minúscula, tá? Não é Adonai, que é um termo que é usado nas escrituras, né? Que é traduzido como Senhor com letra maiúscula para se referir ao Eterno, tá? O mensageiro da aliança que vós desejais, eis que ele vem, diz o Eterno dos Exércitos. Quem poderá suportar o dia da sua chegada? Então aqui você tem um mensageiro da aliança que é chamado de Senhor. Vamos entender quem é esse cidadão, tá? Quem poderá ficar de pé quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do fundidor e como a lixívia dos lavadeiros. E se assentará aquele que funde e que purifica. E essa imagem aqui, o que é? É uma imagem de juízo, né? Juízo, fogo está muito ligado com juízo, né? A purificação pelo fogo, diferentemente da purificação pela água nas escrituras, né? O purificar pela água não necessariamente indica conflito, mas com fogo indica tempos de conflito, de angústia, né? A purificação pela dor aí, tá? E se assentará aquele que funde e que purifica, né? A imagem aqui é da metalurgia, né? De pegar um metal e aquecer para queimar as impurezas, né? Ele purificará os filhos de Levi e os acrisolará como ouro e prata. Eles se tornarão para o Eterno aqueles que apresentam uma oferenda conforme a justiça. Vocês devem lembrar que no capítulo anterior houve uma crítica pesada aos sacerdotes que não faziam jus ao chamado de Levi, né? Ao que o Eterno tinha para Levi, para a tribo de Levi, né? Por quê? Porque eles não estavam cumprindo as suas atribuições como deveriam, né? Havia descaso dos sacerdotes. Então aqui você tem a purificação. A oferenda de Judá e de Jerusalém será então agradável ao Eterno como nos dias antigos, como nos anos passados.
Lembra que no capítulo anterior a gente viu que ele falava, ele reclamava das oferendas. Por quê? Porque o povo levava sacrifício de qualquer jeito, era nas coxas, né? Era animal manco, né? Era animal que sobrava, porcaria, qualquer troço eles levavam, né, para o Eterno. Não davam o seu melhor, né? E davam o seu melhor para quem? Né? Para os oficiais persas, né? Então você tem aí uma crítica disso. Havia um puxa-saquismo com relação ao governo, né, secular, etc. E para o Eterno eles não estavam nem aí, né? Muito bem. E a gente viu, inclusive eu falei bastante, que a questão não era o valor, né? Porque a própria Torá, né, a própria lei mosaica, ela tem prescrições de animais com valores diferentes. Quem não podia dar um boi, dava uma cabra. Quem não podia dar uma cabra, dava uma rolinha. Quem não podia nem a rolinha podia dar, dava uma flor de farinha, dava, né, bolo de farinha com azeite. Né? Você tem esse tipo de coisa, esse tipo de provisão na Bíblia hebraica, né? Então a questão não era valores, a questão era servir o Eterno de uma forma mequetrefe, né? Servir o Eterno de qualquer jeito. Era o descaso com o Eterno, né? Eu me aproximarei de vós para o julgamento. Olha aí, ó o juízo do Eterno, tá? Serei uma testemunha rápida contra os adivinhos, contra os adúlteros, contra os perjuros, contra os que oprimem o assalariado, a viúva, o órfão e que violam o direito do estrangeiro, sem me temer, disse o Eterno dos Exércitos. Então aqui, juízo, né? As pessoas quando pensam em juízo, talvez por uma influência do pensamento cristão, pensam em juízo final, tá? Mas na Bíblia hebraica, frequentemente, o contexto não é necessariamente juízo final, tá? Por exemplo, muito dessa linguagem de juízo aparece nos profetas para se referir ao exílio, né, ao cativeiro e ao exílio do Reino do Norte na Assíria, como o profeta Osés a gente acabou de estudar, como também o exílio cativeiro babilônio, né, como é o caso de Jeremias, por exemplo, né, como outras situações angustiantes, como por exemplo, né, a invasão aí dos gregos, dos seleucidas, etc., como é o caso de um livro, do livro de Daniel, que não é tido como um dos profetas na Bíblia hebraica pela divisão tradicional judaica, mas de todo jeito, né, também tem um viés aí né, que vai nessa linha do juízo. Tá? Então o juízo ele tem a ver com isso, não necessariamente se refere ao fim dos tempos. Tá? Não que não haja coisas que se refiram ao fim dos tempos. Tem, tá? Mas uma coisa não implica na outra. Tá? Não é o fato de você ver juízo que necessariamente tem fim de tempos. Tá? Na minha opinião, Malaquias não fala de fim dos tempos em momento nenhum. Eu vou explicar por quê. Tá? Mas vamos lá. Então esse dia, né? O que é esse dia? Então a primeira coisa que precisa ficar clara quanto à profecia supracitada é que o dia aqui mencionado não é um dia de alegria, é um dia de juízo, tá? Malaquias, aliás, dia do Eterno, na maioria dos relatos bíblicos, né, é dia de angústia, tá? Inclusive, você tem alguns profetas que falam disso de forma brilhante, tá? Malaquias 2,17 começa a unidade confrontando o povo quanto à sua conduta pouco crítica e egocêntrica. Em resposta, 3, de 1 a 5, adverte da proximidade de um dia do juízo em 2 estágios, no qual o mensageiro do Eterno virá, 3, de 1 a 2a, e primeiro julgará os levitas para que as ofertas puras possam ser trazidas em prol de Judá e Jerusalém, 3.2b até o 4. Então o Eterno aparecerá para julgar os iníquos com finalidade. Essas subunidades confrontam os ouvintes e os desafiam a agir antes da vinda do Eterno. Então esse é o comentário da Smith and Hughes Bible Commentary, né? Purification before the day, né, of the Lord. Então tá lá, né, Malaquias 2,
17, né, a 3:5. Muito bem. Então, assim, pessoal, qual é o objetivo? O objetivo aqui, tá, do relato de Malaquias é advertir o povo. Olha, vocês estão achando que o Eterno, né, não está nem aí para quem é justo, etc., não vai fazer justiça, a justiça vai vir, né, e vocês não são santos. Não achem que vocês estão agindo corretamente. Eu vou fazer juízo nisso, 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 assim diz o Eterno. Tá? Se tomarmos por base o que sabemos dos demais profetas, os israelitas dos tempos de Malaquias teriam interpretado essa passagem como algum tipo de calamidade, invasão ou conquista militar que poria fim à situação ocorrida no templo. Tá? Então, ao contrário dos leitores atuais que tenderiam, né, a interpretar isso como dia do juízo, os leitores da época de Malaquias entenderiam isso como alguma calamidade que está prestes a acontecer. Ou um exílio, ou um povo estrangeiro descendo a ripa, alguma revolta civil, alguma coisa ia acontecer. Tá? E quem é o mensageiro, né, que é chamado de Senhor também? Tá? Lembrando, ele não é chamado de Senhor da maneira que o Eterno é. Né? O Eterno na verdade, assim, o Eterno é chamado de Adon em alguns lugares, mas Adon não é um termo exclusivo do Eterno. Tá? Quando se refere ao Eterno, aí é Adonai, né? Seria o Senhor absoluto, né? É um termo, vamos dizer assim, que vai nessa linha. Tá? Aqui o termo usado é Adon, né? O Senhor, que pode ser uma referência humana, e pelo contexto é um ser humano. Né? Muito bem. Então, quem é esse mensageiro? Né? Você tem um jogo de palavras, né, entre o nome ou o título do profeta, né, Malaquias, Malachi, meu mensageiro, e a promessa de vinda de um mensageiro. Tá? Eu já falei muito sobre Malaquias pode ser nome próprio ou pode ser um título, né? Eu explico isso na introdução ao livro. Tá? Mas o que a gente sabe desse mensageiro? A gente sabe o seguinte: primeiro, ele é chamado de Senhor, de Adon. Né? Esse termo, Adon, é um termo usado para indicar respeito, especialmente de um servo ao seu mestre. Tá? Mas também é usado para indicar governo, né? Como, por exemplo, em Gênesis 45:9, né? Que fala do Senhor sobre as terras do Egito. Tá? Não faz sentido aqui você supor um termo de tratamento. Né? Por quê? Porque não há uma referência direta. Né? Não é o povo chamando alguém de meu senhor. Né? Então, e se o povo está esperando alguém, é um líder. Né? Então, é um governante. Tá? Nitidamente aqui é a espera por um governante. Tá? Então, esse mensageiro é um governante. Ele é chamado de mensageiro da aliança. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. E ele também é comparado, é a mesma pessoa que é chamada, é comparada, né, ao profeta Elias, já no final do capítulo 3, ou em algumas traduções, capítulo 4, né, dependendo dela. Tá? Então é o que a gente sabe dele. Muito bem. Vamos então falar um pouco mais sobre isso. Tá? Falando dele como senhor, como governante, né? Vamos considerar o contexto de Malaquias. Malaquias foi escrito numa época em que o governo estava na mão de quem? Conforme a gente viu na introdução. Por isso, muito importante entender o contexto no qual os textos bíblicos foram escritos. Tá? Então, ele foi escrito numa época em que o governo estava na mão dos sacerdotes. Tá? A dinastia davídica já tinha ido para o saco. Não fazia muito tempo, mas já tinha ido para o saco. Né? Já tinha ido para o vinagre. Tá? E o governo, né, da província persa, né, de Yehud Medinatá, né, do estado da Judéia, vamos chamar assim, estava na mão dos sacerdotes. Então você só tem duas possibilidades interpretativas. Tá? Ou o povo estava esperando um sacerdote justo, né, um novo sumo sacerdote que pusesse fim à palhaçada que estava acontecendo,
tá? Ou uma restauração da dinastia davídica, tá? Pode ser também, né? Já que os sacerdotes estavam pisando na bola, esperar que um descendente davídico colocasse ordem na casa, tá? Mas não tem nada no texto em si, dentro do texto, que diga que esse mensageiro é um rei da dinastia davídica, tá? E como a dinastia davídica tinha acabado, não tinha muito tempo, né? E o final dela não foi muito glorioso, não necessariamente o povo estava já com esses anseios. Esses anseios davídicos, essas aspirações vão surgir um pouco depois, né? Já com o tempo do povo sendo governado por sacerdote e os sacerdotes pisando na bola. Como o povo tinha acabado de passar por dinastia davídica e não tinha sido muito bom, não necessariamente eles estavam esperando a volta. Mas pode ser que sim, tá? Pode ser, pode não ser, né? De todo jeito, de um jeito ou de outro, eles estavam esperando um governante justo que purificasse o sistema do templo. E é exatamente o que o profeta diz, que era o que eles aguardavam, é exatamente o que o profeta diz. Olha, o que vocês estão aguardando vai surgir, vai acontecer. Vai vir um governante que vai purificar o sistema do templo, tá? Ele vai, de fato, fazer isso. Ele vai, né, restaurar as práticas conforme tem que ser, conforme os tempos antigos, tá? Por isso, pessoal, não pode ser, né, essa referência não pode ser a qualquer personagem de outras religiões, tá? Religiões derivativas do judaísmo, tá? Não pode ser. Por quê? Porque é uma promessa muito específica, né, de alguém que iria purificar o sistema do templo, fazendo retornar as práticas de outrora. Ninguém fez isso, né, dos fundadores das religiões derivativas, tá? Muito bem. O mensageiro é chamado de mensageiro da aliança, tá? O que significa isso? Você tem algumas pessoas que acham que é uma referência metafísica, né? Por exemplo, tem gente que acha que é uma alusão ao anjo que falou a Moisés a partir da sarça em Êxodo 3:2. Você encontra comentários assim. Mas, na minha opinião, isso é meio fantasioso, tá? Por quê? Porque o contexto não respalda uma leitura metafísica, né? Esse cidadão aqui é uma pessoa, tá? O mensageiro da aliança, ele é alguém, né, que tem zelo com a aliança, ele é um governante zeloso, né? Ao contrário dos sacerdotes e do povo, muito criticados ao longo do livro de Malaquias, né? Então, Malaquias critica muito os sacerdotes, né? Critica o povo também, mas desce a ripa nos sacerdotes. Os 2 primeiros capítulos de Malaquias é paulada nos sacerdotes, direto e reto, né? Aqui ainda tem um pouquinho, né? Mas então isso daí é um líder que reconduziria o povo à aliança, né? Em outras palavras, o mensageiro da aliança nada mais é do que alguém que iria assegurar o retorno do povo à fidelidade na aliança com o Eterno, em contraste com as críticas que são feitas logo a seguir. Que críticas são essas? Né? E é isso aqui, ó, né? Que ele vai falar, né? Que ele vai executar juízo nessas pessoas. Adivinho, adúltero, perjuro, os que oprimem assalariado, viúva, órfão, violam o direito dos estrangeiros, né? Aliás, um parênteses, né? Até hoje, Israel não entendeu o que o Eterno fala sobre os estrangeiros e como tratá-los, né? Até hoje. Mas isso é outra história. Vamos lá. Então, pessoal, as críticas a Israel, né, aqui aos israelitas, né, aos moradores da província persa, né, de Yehud Medinatá, elas são as seguintes, né, essencialmente, elas são de 3 naturezas: injustiça social, né, então são os
são os que oprimem assalariado, os que oprimem viúvas, órfãos, etc. A infidelidade, né, os perjuros, né, os traidores da aliança, né, falou-se disso no capítulo 2, e os praticantes, né, quem pratica coisas idólatras, né, os adivinhos, adoradores de outras divindades, etc, etc. Tá? Entender essas críticas é fundamental para compreender a identidade do mensageiro, isto é, aquele que se oporia a tais coisas. Tá? Então, assim, o mensageiro que foi prometido, ele iria se opor a isso, à injustiça social, à infidelidade e à idolatria. Né? É até irônico que algumas pessoas achem que a identidade desse mensageiro seria alguém que viria trazer idolatria, né, a Israel. Mas também isso é outra discussão. Então vamos lá. Vamos continuar aqui no capítulo 3. Né? Aí agora vai entrar a próxima disputa. E aí vai ter o dízimo. Né? Aqui já entramos na quinta disputa do Eterno com Israel. Tá? Sim, eu, o Eterno, não mudei, mas vós, filhos de Jacó, não cessastes, né? Desde os dias de vossos pais vos afastastes de meus decretos e não os guardastes. Olha que interessante, né? Aquilo que é positivo com relação ao Eterno é negativo com relação a Israel, né? O Eterno fala, eu não mudo e vocês também não, né? É uma frase satírica aqui, né? Ele está ironizando os israelitas, né? Eu não mudo, vocês também não, né? Eu não mudo, sou fiel, bondoso com vocês e vocês, né? Vocês são cabeça dura, continuam cabeça dura, também não muda, né? Vocês também não mudam, continuam não me obedecendo, né? Voltai a mim e eu voltarei a vós. Então o que o Eterno está dizendo, né? Tomem a iniciativa, façam um movimento na minha direção e eu volto para o meio de vocês. Tá? Disse o Eterno dos Exércitos. Né? A menção aqui a Eterno dos Exércitos implica conflito. Não é por acaso, não é porque o autor achou bonitinho chamar o Eterno de Eterno dos Exércitos. Tá? Normalmente você tem contexto aí de guerra. E ele acabou de falar de quê? De juízo, né, de destruição, etc. Tá? Então isso reforça esse tema. Mas vós dizeis, como voltaremos? Né? Então assim, o que vocês querem? O que você quer que eu faça? Né? O povo está falando como se o povo já estivesse fazendo tudo certinho. Eu estou fazendo tudo certinho. Né? O povo achava isso. Né? Pode um homem enganar o Senhor? Pois vós me enganais. E dizeis, em que te enganamos? A gente engana você, Eterno, né? Como assim? Em relação ao dízimo e à oferta ou à contribuição, né? Ter uma aqui, né? Vós estáis sob maldição e continuais a me enganar, vós todo o povo. Olha que interessante. Como é que você poderia enganar o Eterno com relação à oferta, se a oferta era uma coisa voluntária, né? Justamente porque a crítica ao Eterno, do Eterno não é a valores, é a intenção do povo. Né? O povo trazia oferta mequetrefe, como se estivesse trazendo o melhor, né? Querendo bênção. Né? Então tinha lá aquela cabra manca, véia, desdentada, toda horrível, que já não dava mais para nada, não dava mais leite, não dava para carne dura, não dava para fazer nada com aquilo. Ah, vou sacrificar lá para o Eterno, né? Eterno, olha a dádiva que eu te trouxe, né? Era assim que o povo agia. Então, vós estáis sob maldição, né? O contrário da bênção. Se eles traziam, né? Por que a menção à maldição? Porque eles traziam ofertas esperando bênção, né? Que tipo de bênção? Sustento, né? Então, se eles estavam debaixo de maldição, o que era? O sustento estava comprometido. Como é que o sustento estava comprometido no Oriente Médio Antigo? Normalmente se referia à seca e à praga. Né? Por isso ele vai falar dessas duas coisas. Tá?
Trazei o dízimo integral para o tesouro, né? Não me roubem, não desvia, né? Não dá jeitinho, não pega, né? E pega, separa os melhores animais. Isso era proibir, prática proibida, né? Separa os melhores animais para você e me dá o que não presta, né? A fim de que haja alimento em minha casa. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Provai-me com isto, disse o Eterno dos Exércitos. De novo, olha a ameaça aí, né? Eterno dos Exércitos, olha a destruição aí. Para ver se eu não abrirei as janelas do céu e não derramarei sobre vós bênção em abundância. Por vós eu ameaçarei o gafanhoto. Eu gosto da Bíblia de Jerusalém, que aqui trouxe gafanhoto, né? Mas uma tradução mais literal seria devorador, né? Que é o que as pessoas estão acostumadas. Mas o devorador era, né? É uma referência a gafanhoto, né? A lagarta, a bichos que comiam a colheita. Não é demônio, tá? Para que não destrua os frutos de vosso campo, né? É colheita. Para que a vinha não fique estéril no campo, disse o Eterno dos Exércitos. Todas as nações vos proclamarão felizes, porque sereis uma terra de delícias, disse o Eterno dos Exércitos. Então, assim, vocês querem de mim o fim, né? O Eterno falando, vocês querem de mim, né, que eu abençoe a colheita, vocês querem de mim que eu abençoe a chuva, que eu mande chuva, vocês querem que a terra seja fértil, que a terra produza bastante, mas na hora de me fazer as ofertas, de trazer dízimo, vocês trazem, né, nas coxas. O que vocês não querem mais, vocês preferem puxar o saco dos governantes persas a trazer as ofertas aqui para mim, né? E então agora eu também não vou ouvir vocês. Vocês querem que eu ouça vocês? Então façam a parte de vocês, tá? Muito bem. Mas obviamente vamos falar sobre como é que Malaquias 3:11 é distorcido, né? Realmente Malaquias 3:11 fala de fidelidade e tal, né? Mas o mau uso de Malaquias 3:11, primeira parte. Primeiro, né? Primeiro mau uso pode ser visto pelo contexto, tá? O devorador, literalmente aquele que come, né? O rel, tá? O rel no hebraico é literalmente o comedor, né? Aquele que eu botei aquele que come, né, para não dar margem a pessoas pensarem bobagem, né? Mas quando se refere aqui nossa, agora que eu vi aqui que a janela do chat aqui tá travada, né? Se alguém me fez alguma pergunta e eu não respondi, eu peço desculpas. Eu vou até abrir de novo aqui para ver se aparece melhor aqui agora para vocês aqui. Bom, vamos lá. Agora sim. Bom, então assim, pessoal, eu trouxe aqui uma imagem para vocês, tá? O que é o devorador, tá? Aqui é traduzido na Bíblia de Jerusalém como gafanhoto. Podia não ser só gafanhoto, tá? Porque você tinha outras espécies que devoravam colheita. Você tinha outras pragas, né? Pulgão, lagarto, um monte de coisa, tá? Mas provavelmente, o mais provável é que fosse o principal, fosse o gafanhoto mesmo, tá? Olha aqui, ó, o que é. Vocês procurem depois, né, vídeo no YouTube de nuvem de gafanhoto. É uma coisa assustadora, tá? E aqui eu trouxe, ó, para vocês, olha os gafanhotos aqui, ó. E se você olhar para a imagem à direita, à sua direita, né, à direita de quem vê o vídeo, não é galho seco e galho verde, não. O que parece, o que é meio bege aí, amarelado, amarronzado aí é o gafanhoto, tá? Né? São os gafanhotos devorando, eles comem tudo, não sobra folha, não sobra grão, não sobra nada, tá? E gafanhoto para eles era uma catástrofe, tá? Era uma desgraça. Vir o gafanhoto sobre a colheita significava que eles poderiam passar fome, tá? Porque, imagina, eles esperavam a colheita e muitas vezes eles tinham meses sem colheita, tá? Meses de seca, né? Ou meses de inverno, por exemplo, tá? Se viesse gafanhoto e devorasse tudo, eles podiam ficar 3 meses sem alimento, tá? Se você pegar, por exemplo,
as festas bíblicas, né, elas dizem respeito às colheitas. Qual é a última festa bíblica do ano? Quem conhece um pouco do calendário judaico, né? É a festa de tabernáculos, Sukkot, né? Que acontece o quê? No final do 7º mês, tá? Já indo aí para o 8º mês. Aí eles ainda têm colheita, é a última colheita, tá? Vai ali para o 8º mês. Depois disso, tá? Chega o inverno, lá para o final do 9º mês. Você ainda tem colheita no 8º, no 9º mês, tá? E aí, depois disso, depois do 10º mês em diante, não tem colheita até o 1º mês, tá? Que pode ser, né, um intervalo de 2 a 3 meses aí. Então, dependendo da nuvem de gafanhoto, aí você pode ficar 2 a 3 meses sem comida. Você imagina o desespero que seria isso para eles, tá? Podia literalmente morrer, tá? Muito bem. Outro problema era a seca, né? O Oriente Médio tem seca, é semiárido. Ali, se tiver uma seca, é um desespero também, tá? E abrir a janela do céu não é mandar bênção espiritual, não. Isso aqui era literal, tá, pessoal? Eu tirado da aula de Gênesis aqui, essa imagem, né? Eu disse para vocês em Gênesis, eles achavam que havia um mar em cima do firmamento, né? O firmamento era como se fosse um domo e tinha janelinhas, tá? Isso não é a Bíblia que inventou, eles achavam que era assim, e que essas janelinhas abriam e a chuva caía, tá? Eles achavam que era desse jeito, e a Bíblia usa a linguagem deles, da mesma maneira que quando você fala com uma criança, você usa a linguagem da criança, tá? Então, o Eterno falando que ele vai abrir as janelas dos céus e derramar bênção, não era espiritual, era literal, era fazer chover literalmente falando, tá? É literal aqui a coisa, tá? Então, essa é a ideia. Tem uma pergunta aqui, se o mensageiro governante zeloso poderia ser o Messias. Olha, eu não acredito que seja, porque eu não acredito que Malaquias seja escatológico, eu vou explicar por quê. Não dá para descartar, tá? Eu não posso dizer que não, mas eu não acredito, porque eu vou explicar mais para o final do livro, tá? Mas né, não daria para descartar, tá? E o segundo mau uso, né, de Malaquias 3:11, além de ser aplicado, né, totalmente fora de contexto por líderes religiosos modernos, né? Por quê? Porque não era para qualquer sacerdote de qualquer religião, era para, né, a tribo de Levi, não era em qualquer lugar, era no templo de Jerusalém, e dízimo de dinheiro não existe, não existe dízimo de dinheiro na Bíblia hebraica, tá? Dízimo era sobre alimento, tá? Eu falo sobre isso na série Dízimo, Bíblia Hebraica Pura e Simples. Eu, obviamente, não vou aqui dar uma aula sobre dízimo, porque não precisa. Já tem essa aula no nosso canal no YouTube, é só você pegar e assistir, você vai entender por que isso é tão distorcido. Mas, além disso, normalmente esse pessoal, os pregadores da atualidade, né, né, os predadores, né, da atualidade, né, eles usam Malaquias 3:11 para falar do sustento dos sacerdotes, né? E muito provavelmente Malaquias 3:11 não se refere a isso, tá? Por quê? Porque no capítulo anterior o Eterno afirma que ele vai tirar o sustento dos sacerdotes por causa da infidelidade. Ele vai expulsar os sacerdotes do templo. Ele vai tornar os sacerdotes cerimonialmente impuros. Cerimonialmente impuro não podia comer das coisas santas, né? Vai transformar a bênção em maldição, né? Ou seja, o povo que dava o alimento esperando que os sacerdotes os abençoassem não ia dar alimento, né? Por quê? Porque a bênção não ia abençoá-los, tá? Então, como é que o Eterno, que acabou de falar tal coisa, poderia criticar o povo por não trazer alimento para esses sacerdotes corruptos, para esses sacerdotes que não faziam a parte deles? Muito provavelmente, tá?
a falta de compromisso do povo com os dízimos, né, o problema principal disso provavelmente eram dois. Além do descaso, né? O descaso é evidente, já falei do descaso. Mas além do descaso, né, existem dois problemas. Primeiro, né, a crítica social e segundo, a idolatria. Né? Vamos falar da crítica social. O que ele fala aqui? Ó? Ele fala de fazer injustiça contra o assalariado, a viúva e o órfão. Do que se sustentavam a viúva e o órfão que não tinham terra? Dos dízimos e ofertas, né, muitas vezes. Além de outros, né, daquilo que caía na colheita, da orla do campo. Tem vários mandamentos e leis, né, que se referem ao sustento das classes menos favorecidas. Tá? Porém, contudo, todavia, né, o dízimo era um deles. Você tinha, inclusive, o dízimo dos pobres, que era dado a cada 3 anos. Tá? Então, pessoal, né, embora o dízimo dos pobres não era dado no templo, né? Mas, assim, você tem a coisa da crítica social aí. Tá? Então, assim, se não tinha mantimento, não tinha para as pessoas humildes. Não era só para o sacerdote. Tá? Segundo, se o povo estava sendo acusado de idolatria, pensem comigo, se o povo estava sendo acusado de idolatria e não estava levando o dízimo ao templo, ou não estava levando o dízimo ao templo direito, o que eles estavam fazendo? Né? Como é que era a idolatria nos tempos antigos? Era feita com o quê? Né? Não era acendendo vela. Né? A idolatria nos tempos antigos era feita na base de sacrifício, ou seja, muito provavelmente o povo estava levando dízimos e ofertas para outros deuses. Muito certamente. Tá? Tem uma pergunta do Emerson aqui sobre o dízimo. Emerson, eu te recomendo, como até está aqui na tela, que você assista a série Dízimo Bíblia Hebraica Pura e Simples. Tá? São 4 episódios, salvo engano, 4, onde eu falo exaustivamente sobre o dízimo. Deve dar umas 2 horas se somar todos os episódios aí. Tá? E eu falo muito sobre o dízimo, porque é um tema que as pessoas não têm a menor ideia do que é. Né? E os pregadores também, a maioria não sabe, porque a maioria dos religiosos é extremamente ignorante com relação à Bíblia, né? Principalmente a Bíblia hebraica, né? Mas além disso, os poucos que sabem nada falam, muitas vezes por quê? Por uma questão de interesse, né? Então, mas eu recomendo que você assista, tá? Essa série, né? No nosso canal aí, tá bom? E aí, pessoal, vamos continuar então aqui, ó, né? Para a gente poder fechar, né? As vossas palavras a meu respeito são duras, disse o Eterno. Mas vós dizeis, que falamos contra ti? Né? Então o Eterno reclamando, o que vocês estão falando de mim é pesado. E o povo, mas o que a gente está falando? Vós dissestes, é inútil servir o Senhor. Que lucro teremos se observarmos os seus preceitos e se andarmos de luto diante do Eterno dos Exércitos? Luto é arrependimento. Né? Então, assim, o que adianta eu me arrepender, né, dos meus pecados? Para que isso serve? Aliás, tem muita gente que pensa assim. Né? Aqui eu gosto de usar o termo Senhor, né, ao invés de Deus, porque é mais... É uma tradução melhor de Elohim, né? Deixa o contexto mais claro. Não tenho nada contra a palavra Deus, tá? Mas a palavra Deus não é uma boa tradução para Elohim, né? Na minha opinião. Agora, pois, vamos felicitar os arrogantes. Aqueles que praticam iniquidade prosperam. Eles tentam ao Senhor e saem ilesos, né? O povo estava falando, o pessoal que pratica o mal se dá bem, né? Muita gente pensa assim, né? Poxa, então para quê, né? Para que eu vou servir ao Eterno? Né? Se quem pratica o mal se dá super bem e eu tô aqui me ferrando, né? Mas aqueles que temem ao Eterno dirão um ao outro, o Eterno prestou atenção e ouviu.
foi escrito diante dele um livro memorial em favor daqueles que temem ao Eterno e pensam em seu nome. Eles serão, disse o Eterno dos Exércitos, minha propriedade, né? O que ele quer dizer com isso, minha propriedade? O que você faz com a sua propriedade? Você cuida, né? Então eu vou cuidar deles, é nesse sentido. No dia em que eu agir. E aí ele vai falar a mesma coisa numa outra linguagem. Eu terei compaixão deles como um homem tem compaixão de seu filho que o serve. Então vereis novamente a diferença entre o justo e o ímpio, aquele que serve o Senhor tem um errinho aqui, né? E aquele que não o serve. Então o que o Eterno está falando? Não, vai chegar vocês que estão, né, agindo em justiça, estão angustiados, segurem a onda. Vai chegar o momento da retribuição. Vai chegar o momento em que eu vou fazer justiça àqueles que me servem e eu vou cuidar deles, né? E isso, pessoal, não precisa ser fim dos tempos, tá? Isso é um ato contínuo, né? Você sempre pode ter essa certeza, né, de que mais hora, menos hora, né, o universo é programado, né, para a lei do retorno, como a gente fala, né, é uma das coisas mais certas que existe no universo. Então, uma coisa você pode ter certeza, né, tudo aquilo que é feito tem consequências, boas ou ruins, e uma hora elas vão chegar. Pode não ser agora, mas uma hora elas chegam, é isso que o Eterno está dizendo. Porque eis que vem o dia que queima como um forno. Está falando de quê? De novo? Juízo, né? Todos os arrogantes e aqueles que praticam iniquidade serão como palha. O que acontece com a palha no fogo? Desaparece, né? É queimada. O dia que vem os queimará, disse o Eterno dos Exércitos, de modo que não lhes restará nem raiz nem ramo. Eu vou passar ripa em geral. Mas para vós que temeis o meu nome, brilhará o sol da justiça, que tem a cura em seus raios. Vamos falar disso daqui a pouco. Vós saireis e saltareis como bezerros de engorda, né? O bezerro de engorda era aquele bezerro que comia abundantemente. Está falando de abundância. Pisareis os ímpios, pois eles serão poeira debaixo da sola de vossos pés no dia em que eu agir, disse o Eterno dos Exércitos. Muita gente tem isso como profecia escatológica, né? Como, isso vai acontecer no fim dos tempos. Mas o cenário aqui descrito não necessariamente se refere a isso. Se refere a um momento de se fazer justiça, mas não está dizendo que isso é no fim dos tempos, tá? A gente pode até pensar que no fim dos tempos vai ser assim também. Não tem nada de errado. Mas necessariamente Malaquias está falando de fim dos tempos? Não. Tá? O juízo dos ímpios e a alegria dos justos, libertos de sua tirania, é tema comum e recorrente na Bíblia hebraica. Vamos falar de outros momentos em que isso aconteceu? No Êxodo, né? No Êxodo, por exemplo, os justos, oprimidos, né, foram libertos, foram exaltados e os iníquos foram julgados, certo? Vamos falar num outro momento em que isso aconteceu? O exílio babilônio, né, o cativeiro babilônio, né, depois, quando a Babilônia é destruída, né, a Babilônia que oprimiu também os justos, ela é oprimida e os justos regressam, né, são restaurados pelo Eterno. Tá? Então, esse tema, né, de chegar o momento em que o Eterno faz justiça é recorrente na Bíblia hebraica. Por isso eu digo que a gente não precisa pensar que ele necessariamente se refere só ao fim dos tempos. Tá? Muito bem. E o livro memorial, né? Ele fala que vai haver um livro memorial, né? Foi escrito diante dele um livro memorial em favor daqueles que temem o Eterno. Tá? Basicamente ele está dizendo que eu não esqueci de vocês, vocês não estão esquecidos, tá? Mas, para comentar, né, para não deixar aqui sem comentário, o livro memorial, né, um comentário da Jewish Study Bible, esse livro memorial é encontrado em outros lugares na Bíblia, por exemplo, em Êxodo 32, é um conceito mesopotâmio.
Qual era o conceito na antiga Mesopotâmia? De que todos os atos dos seres humanos eram registrados, como nas cortes dos reis. Né? Nas cortes dos reis você tinha um escriba que anotava os atos dos reis, anotava o que acontecia com as nações, etc. Né? Eram os escrivões reais. Tá? Nas cortes também. A ideia aqui é o quê? Né? Quando fala, né, de um memorial do que os justos fizeram, às vezes até um memorial do que os iníquos fizeram, é para lembrar que isso não está esquecido. Tá? Então, assim, o justo podia pensar, eu fiz isso, o Eterno não olhou para mim, não foi abençoado e agora passou. Não, não passou. O Eterno não esqueceu. Né? O que você plantou, você vai colher. O que você plantou de bom não está esquecido. Vai chegar o momento em que você vai colher. Né? E, embora a gente não possa dizer que Malaquias se refere à humanidade inteira, mas essa é uma máxima verdadeira, né? E que é uma máxima que a gente encontra em todo, né, ao longo de todos os profetas. Então nós sabemos disso, e essa é uma certeza que você pode ter, que eu posso ter. O que você fizer, você vai colher, de bom ou de ruim. O Eterno é misericordioso. Se você fizer algo de bom, ele vai se lembrar. Se você fizer algo de ruim e você se arrepender, né, ele vai deixar de lado. Se você não se arrepender, ele vai te cobrar. Né? Funciona assim, é muito simples. Bom, e o sol da justiça que ele fala, né, com raios de cura, né? Cura aqui, o que era a cura, né? A cura das angústias dos justos, a cura da terra que voltaria a produzir, né? A cura do sofrimento, né? A cura de um modo geral para todas as moléstias, né? Não necessariamente cura de doença, né? Aqui é um texto poético, obviamente. O que é o sol da justiça raiando? Né? O pano de fundo da imagem é mitológico. O raiar de um sol da justiça, entre aspas, é uma metáfora. E essa metáfora indica o quê? É um novo dia, né? Você não fala assim, amanhã é um novo dia, né? Para falar que, né, vai ter uma nova época diferente, né? É exatamente isso aqui, é uma nova era na história. Tá? Esse é o comentário da Jewish Study Bible de Malaquias 3:20. Né? Lembrando que as traduções cristãs param antes disso o capítulo 3, mas o texto continua no capítulo 4, é só você continuar a leitura, só muda a divisão de capítulo e versículo, o texto é idêntico. Tá? E aí, pessoal, para a gente poder encerrar o livro de Malaquias, vamos ao finalzinho aqui, né? Que tem gente que acha que é misterioso e vocês vão ver que não tem mistério nenhum, tá? Tem uma pergunta aqui. Uma pessoa que passa sua vida toda sempre fazendo bem, mas acontece quase todas as angústias de Jó na vida dela desde o seu nascimento até hoje. Ela já está com 56 anos. Claudimar, essa é uma aula de exegese, né? Eu não posso avaliar casos específicos, mas eu posso dizer o seguinte: o Eterno vê todas as coisas, né? Não existe nada neste universo, conforme Malaquias diz e conforme outros profetas dizem, não existe nada neste universo que não tenha um plantio e uma colheita, né? Então aquilo que é plantado, se é bom, né, será colhido bem. Se o que é plantado é ruim, será colhido mal. Tá? O que eu posso dizer para vocês também é o seguinte, tá? A gente tem que tomar cuidado porque tem muita gente que se acha boa e não é tão boa assim, né? Tem muita gente que tem falta de autocrítica. A gente só tem que tomar cuidado com isso. Poxa, eu sou tão bom, né? E a pessoa, na verdade, não percebe, né? Não tem acha sempre que os outros é que estão errados, que os outros é que fazem com ela, né? Ou ele, e ela nunca tem culpa de nada. A gente só tem que tomar cuidado com isso, né? Para não ser esse tipo de caso, né? Pessoa que é demitida e nunca foi ela que fez nada de errado no trabalho, né? É perseguição, é complô, conspiração, o chefe é ruim, tem sempre um pretexto e nunca é responsabilidade da pessoa, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas
tirando esses casos, né, que obviamente não é todo mundo assim, eu diria que existe muita gente de bem, muita gente justa que sofre. Mas, né, a gente sabe que uma hora chega a colheita, tanto para o justo quanto para o iníquo, né? Tá bom? A Jewish Study Bible ela é uma bíblia de estudos, né, feita pela Jewish Publication Society, e o texto base dela é a New JPS. Tá? Vamos lá. Capítulo 3, então, versículos 22 em diante, ao 24. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a quem eu prescrevi no Horebe para todo Israel, estatutos e normas. Né? Então, repara, né? O fim de tudo é lembrem-se do que eu escrevi. Nada do que eu estou falando para vocês aqui, Israel, é novidade. Tá? E essa lei, ela é responsabilidade de todos. Ela não é só responsabilidade do sacerdote, porque era muito comum o povo culpar os sacerdotes e se isentar, né? Não, mas estou fazendo o que o sacerdote manda. Não, Israel, você como um todo é responsável. Ele vai dizer o quê? Né? Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a quem eu prescrevi no Horebe para todo Israel, estatutos e normas. Ou seja, não é uma coisa exclusiva para os sacerdotes. Israel, não adianta vocês colocarem a culpa de tudo nos sacerdotes e acharem que vocês estão livres. Não estão, tá? Não estão. Todos vocês são responsáveis. Eis que vos enviarei Elias o profeta, antes que chegue o dia do Eterno, grande e terrível. Lembra do que ele falou lá atrás? Lá atrás ele falou exatamente a mesma coisa, que ele iria mandar o mensageiro antes do dia. É o mesmo mensageiro, repara, ó. Aqui, ó. Tá? Quando ele fala, eis que vou enviar o meu mensageiro, né, para que vos prepare um caminho diante de mim. Tá? É a mesma coisa. Então, é a mesma pessoa. Né? Qual é o objetivo? Voltar aos dias antigos, aos anos passados nos quais Israel era fiel. Tá? Aí ele vai falar o quê? Ele vai dizer o seguinte: ele fará voltar o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais. Né? Aqui ele está falando justamente do que? Ele está falando justamente de uma volta a uma situação ideal, concórdia entre as gerações. Né? Ele está falando de quê? Né? De haver um entendimento, de uma volta de uma situação de unidade. Né? Para quê? Para que eu não venha ferir a terra com anátema, né? Com maldição, com exílio, com exclusão. Tá? Então, é o mesmo tema, mas por que a referência a Elias? Isso não é literal, não é literalmente o profeta Elias, tá? Mas por que, então, que há uma referência a Elias? Né? Qual é o objetivo aqui, né, de Malaquias de mencionar Elias? Tá? Muito simples, tá? Vamos deixar de lado toda a viagem, né? Toda a questão que o pessoal muitas vezes quer de criar doutrina, justificar outras religiões ou inventar moda, dizer que é isso, que é aquilo, tá? Vamos focar no contexto. No contexto, a referência a Elias é simbólica, né? É o mesmo líder que teria uma função importante. Por que Elias? Por uma razão muito simples, tá? Se você lembrar da história de Elias, né? Elias enfrentou forte e pesadamente a idolatria em Israel, né? Elias também falou sobre vamos dizer assim, né? Elias também viveu numa época em que houve seca profetizada, né? E houve chuva também, né? Por ordem do Eterno, tá? E em 1 Reis 18, 37 a 40 nós temos,
né, Elias enfrentando os profetas de Baal e dizendo: responde-me, Eterno, responde-me, para que este povo reconheça que és tu, Eterno, o Senhor, e que convertes os corações deles. Então caiu fogo do Eterno e consumiu o holocausto e a lenha, secando a água que estava no rego. Todo o povo presenciou, prostrou-se com o rosto em terra, exclamando: é o Eterno que é Senhor, é o Eterno que é Senhor. Elias lhes disse: prendei os profetas de Baal, que nenhum deles escape. E eles os prenderam. Elias fê-los descer para perto da torrente de Quisson e lá os degolou. Então, o que é a volta de Elias? Né? Quem é esse Elias aqui? Seria justamente essa figura desse líder que seria implacável também no seu zelo para com o Eterno, para com a lei do Eterno, e que combateria a idolatria, a corrupção e passaria a ripa naqueles que estivessem oprimindo o povo e andando segundo a iniquidade, né? Passaria a ripa nos líderes religiosos corruptos, né? Então, repara, é a mesma figura. Obviamente, não é Elias literal, né? Ressuscitar o profeta Elias, tá? Não é literal, é uma menção a justamente essa figura que faria esse papel, que é o mesmo papel que aparece no começo do capítulo, tá? Muito bem. Trata-se, portanto, de uma referência a alguém que combateria a idolatria, que é criticada pelo profeta Malaquias no mesmo capítulo, trazendo, né, de volta Israel, né, trazendo Israel de volta à obediência, aqui representada pelo ideal ancestral. O ideal ancestral, a referência aos corações dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, é uma alusão ao retorno aos dias passados, dias de concórdia, dias de união. Ele vai unificar o povo, né, conforme é dito no princípio do capítulo. Tá? Ah, Felipe, então isso aqui só pode ser escatológico. Não necessariamente. Tá? Aí uma brincadeirinha aqui com vocês. Tá? Aqui já é minha opinião. A exegese acabou aqui, tá? Até aqui eu falei para vocês o que o texto diz. Agora, aqui entra a minha opinião de a quem isso se aplica, tá? Uma das razões pelas quais eu não acredito que Malaquias se refira ao fim dos tempos, tá? Está no que aconteceu em seguida, tá? As pessoas adoram Elias morreu. Elias não foi arrebatado vivo aos céus como as pessoas pensam. Eu escrevi artigo sobre isso lá no site judeu.org. Tá? É importante olhar lá. Nem Elias nem Enoque. As pessoas têm uma visão muito distorcida do que o texto bíblico diz, porque não leem o que vem depois, né? Que é o problema. Bom, mas assim, por que eu não acredito que seja escatológico? Porque eu penso o seguinte, tá? A gente, primeiro, se uma profecia é dada num dado tempo, tá? Aplicada a um dado contexto, faz pouco sentido que, de repente, você tenha uma ruptura total com esse contexto e ele esteja falando do final, tá? Isso até acontece em casos raros, tá? Mas, normalmente, a gente tem que primeiro ver se a profecia não se cumpriu mais ou menos naquela época, tá? O que aconteceu em seguida a isso? Né? Como a gente viu, o profeta Malaquias, né, o livro de Malaquias, na verdade, foi escrito entre 350 e 300 da era, né, antes da Era Comum, na época do Estado persa, né, do Yehud Medinatá, o Estado, a província, né, de Judá, o Estado de Judá dentro do governo persa. Depois disso, né, logo depois disso, veio Alexandre o Grande e conquistou a Pérsia e levou junto, na baciada, né, o território de Judá. Tá? Aí Alexandre o Grande morre prematuramente e o reino é dividido, né, entre os seus generais. E a região ali do Oriente Médio fica sob o domínio dos Seleucidas, no norte, e dos Ptolomeus, no sul, né?
Israel, né, Judá, fica um tempinho com os Ptolomeus, mas logo passa ao domínio seleucida. E no domínio seleucida ele chega no ápice da imundícia, né? O ápice da corrupção, da idolatria, da desgraça, foi tudo no período seleucida, né? E aí chega um momento que um sacerdote, Judá Macabeu, né, livrou Israel, na sua época, de tais coisas, né, conforme vocês podem ver em detalhes nos estudos de Daniel e de Zacarias, aqui neste mesmo canal. Tá? Nesse período, no período que sucedeu a revolta dos Macabeus, aconteceu tudo isso. O povo foi unificado, né? Os seguidores do Eterno, né? Foi feita a eles a justiça, o templo foi restaurado, os sacrifícios e as ofertas retornaram, etc. Depois, degringolou de novo, né? Porque a situação com Israel é cíclica, né? Tem um bom momento, aí degringola. Aí tem um bom momento, aí degringola, né? Depois degringolou de novo. Mas houve esse momento, tá? Então, eu não tenho por que achar que Malaquias está falando lá para 3.000 anos na frente, ou seja lá o que for, se eu tenho um momento pouco depois do livro de Malaquias, coisa de 100 e poucos anos depois do livro de Malaquias, em que isso pode se encaixar perfeitamente, tá? Então não tem porquê eu acreditar que isso aqui seja escatológico, tá? Se você pegar o que os Macabeus fizeram e o que Malaquias diz que ia acontecer, encaixa perfeitamente, na minha opinião. Eu não vejo nada que está escrito no livro de Malaquias que os Macabeus não tenham feito. Então, essa figura pode muito bem ter sido o governo, né, dos Macabeus. A única coisa que, vamos dizer assim, é que alguns autores gostam de imaginar que esse mensageiro, esse governante, tenha que ser um rei davídico. E se tem que ser um rei davídico, não caberia em Macabeus. Só que Malaquias não fala que é um rei davídico. Malaquias não usa o termo. Malaquias não faz nenhuma menção, nenhuma referência à dinastia davídica. Então eu não tenho porquê, vamos dizer assim, eu não tenho porquê supor que obrigatoriamente tenha que ser assim, tá? E aí você olha e tudo bate, tudo encaixa. Por que eu vou imaginar que isso aqui é escatológico, tá? Eu posso até pensar que no fim dos tempos vai ter coisas semelhantes, vai haver coisas semelhantes ao que Malaquias diz. Mas Malaquias, na minha opinião, não se refere ao fim dos tempos, tá bom? Mas como eu falei, aí eu já estou saindo um pouquinho da exegese e entrando na área da interpretação, da aplicação da profecia, né? O que já tem um quê de subjetividade, e por uma questão de honestidade intelectual, eu preciso dizer para vocês o que eu disse desde o momento que eu falei, acabou a exegese, agora a interpretação, é a minha leitura, a minha visão, né? Me reservo também o direito de ler alguma outra coisa, até mudar de opinião, né? Se alguém me apresentar argumentos melhores, né? Eu tenho um amigo que fala, eu não tenho compromisso com os meus erros, né? Mas eu acho muito pouco provável, porque não tem tanto elemento assim em Malaquias que seja, né, tão misterioso. Malaquias é um livro muito direto. Para mim é muito, muito claro, né? Esse trecho de Malaquias é muito claro, tá? Aí, Beto, você já entrou numa outra polêmica, né? Aí tem a ver com como é que os semitas percebem o tempo. Na verdade, não é o fim de todos os tempos, é o fim desta época, começo de uma nova. Aí a discussão se torna ainda mais complexa, tá bom? Pessoal, semana que vem tem aula, só não sei ainda que profeta que a gente vai estudar, tá? Mas eu aviso vocês com a devida antecedência.
tá bom? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Se vocês têm gostado destes estudos, têm gostado dos nossos materiais, têm aprendido com os nossos estudos e desejam, né, que esses estudos continuem acontecendo, então não deixem de colaborar, de continuar nos ajudando para que a gente possa fazer cada vez mais. Você pode fazê-lo através de uma das contas que aparece no seu vídeo. Que o Eterno abençoe a todos vocês, uma ótima noite a todos e até a próxima, se Ele assim nos permitir.